Você tem enxaqueca, principalmente se você já procurou um médico neurologista para tratar a sua enxaqueca, você provavelmente já ouviu falar do topiramato, que é um dos tratamentos profiláticos para enxaqueca mais comuns atualmente. Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre alguns mitos aí que tem acerca do uso do topiramato para o tratamento de migrânia, tá? Pessoal, meu nome é Priscila Papacídero, eu sou neurologista, sou especialista em dor e me interesso muito pela área de enxaqueca. E vou falar um pouquinho mais para vocês nesse vídeo hoje sobre os efeitos do topiramato, as indicações e as contraindicações, tá? A enxaqueca, ela é uma doença que atinge aí hoje cerca de 30 milhões de brasileiros, tá? Quando a gente fala em enxaqueca crônica, a prevalência aí é cerca de 2% da população mundial. Então, ela é considerada hoje a terceira doença mais comum do mundo, tá? E muitos desses pacientes vão precisar de um tratamento preventivo, um tratamento profilático para tentar reduzir o número de crises, né? E o topiramato, ele emergiu como um desses tratamentos preventivos mais ou menos no ano de 2004, quando foram publicados aí 2 estudos de muito boa qualidade, falando que o topiramato era eficaz contra a enxaqueca. O topiramato, ele é uma droga da classe dos anticonvulsivantes. E aí, por isso, alguns pacientes, eles têm um pouco de preconceito com o uso dessa medicação para enxaqueca. Mas, na verdade, o efeito do topiramato é um efeito que a gente chama de neuromodulador, tá? Ele age em uma série de substâncias no cérebro do paciente, então ele age em canais de sódio, age em canais de cálcio, age num neurotransmissor chamado GABA. E por agir em tantas substâncias, em tantas frentes assim, acaba que ele é um ótimo preventivo para enxaqueca, porque ele abrange diversos mecanismos que estão envolvidos na dor de cabeça da enxaqueca, tá? Ele é seguro, ele é eficaz e ele tem alguns efeitos colaterais que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Em relação à dose do topiramato, esses 2 estudos que foram publicados em 2004, eles testaram 3 doses, 50 mg ao dia, 100 mg ao dia e 200 mg ao dia. E as doses que tiveram uma maior eficácia foram as doses de 100 e de 200 mg. Só que o que os pesquisadores viram é que a dose de 200 mg não era tão eficaz assim em comparação com a dose de 100 mg, a diferença era muito pequena e, além disso, aumentavam os efeitos colaterais. Então, acabou que ficou estipulado que a dose alvo do topiramato para a prevenção de enxaqueca é em torno de 100 mg por dia. Geralmente a gente não começa com essa dose tão alta, a gente começa com uma dose mais baixa e vai aumentando ao longo do tempo, para que o paciente possa se adaptar, para que ele possa perceber se ele vai ter algum efeito colateral, alguma reação alérgica e para que ele possa tolerar melhor essa medicação. Então, a gente começa com 25 mg geralmente, depois aumenta para 50, até chegar aí na dose de 100 mg ao dia. O tempo que isso vai ser feito vai ficar a critério do seu médico, tá bom? O mais interessante disso é que a melhora ela é progressiva. Então, com o passar dos meses que o paciente está usando o topiramato, ele vai atingindo níveis de melhora cada vez maiores. Num determinado ponto do estudo, eles conseguiram perceber que alguns pacientes, cerca de 25% desses pacientes, eles tinham atingido até 75% de melhora. E a melhora, nesse caso, ela era medida pela redução do número de crises de enxaqueca, tá? Então, a gente pode falar que o topiramato ajuda os pacientes a melhorarem a sua qualidade de vida. Um outro dado legal do estudo é que ele mostrou que o topiramato ele era eficaz mesmo naqueles pacientes que faziam abuso de medicamento para dor, principalmente quando esse medicamento se tratava de triptano. O topiramato conseguiu combater, e ser eficaz na prevenção da enxaqueca, mesmo dentre esses pacientes que faziam uso indiscriminado dos triptanos. Depois ele foi testado em alguns outros estudos, e aí hoje a gente já sabe que ele pode ser usado, por exemplo, por adolescentes, acima de 12 anos,
ele já está liberado para o uso, tá? Em relação a gestantes, ele não pode ser usado, existe um risco aí de formação de fenda palatina no feto, principalmente se o topiramato for usado no primeiro trimestre de gestação. Então, para aquelas pacientes que estão em tratamento com o topiramato e pretendem engravidar, a gente orienta que se programe primeiro a retirada da medicação para que depois inicie a tentativa de gravidez. Porque se acontecer de você engravidar em uso do topiramato, existe esse risco aí de 6%, tá? E um outro dado também é que o topiramato em uso concomitante com anticoncepcionais orais combinados, que são aqueles que têm estrogênio e progesterona, podem afetar o efeito do anticoncepcional, sim. Em alguns estudos neurológicos, a gente fala que esse efeito de atrapalhar o efeito do anticoncepcional só vai acontecer com doses acima de 200 miligramas de topiramato por dia. Mas alguns estudos da área ginecológica já mostram que não, que mesmo em doses mais baixas, o topiramato já pode atrapalhar o efeito do anticoncepcional. Falando um pouquinho agora dos efeitos colaterais do topiramato, o efeito mais comum dele, de longe, é o efeito que a gente chama de parestesia ou formigamento, tá? Então, os pacientes, quando iniciam o tratamento com topiramato, eles se queixam, né, de formigamento nas extremidades, principalmente pontas dos dedos, das mãos, dos pés, lábios, ponta da língua. Esse é um efeito bem comum, mais de 50% dos pacientes costumam relatar que sentiram esse efeito, mas ele melhora com o passar do tempo. Então, conforme você vai se adaptando ao uso da medicação, esse efeito vai diminuindo até que ele passa por completo. O segundo efeito colateral mais comum é uma sensação de fadiga. Os pacientes falam que se sentem mais cansados nas primeiras semanas. E realmente é a mesma coisa. Interfere bastante nas primeiras semanas de uso e depois vai melhorando. Outros efeitos do topiramato seriam aí distúrbio do sono, tanto uma sonolência excessiva quanto insônia, tem os dois relatados. Distúrbios da alimentação, então os pacientes frequentemente se queixam de perda do apetite, perdem peso inclusive, né? Tem um estudo que mostra que os pacientes perdem em média 2,5 kg quando começam a usar o topiramato. Eles relatam realmente uma anorexia, e também por uma mudança do paladar. Eles falam que o gosto dos alimentos fica diferente, isso também prejudica um pouco na questão do apetite. Um efeito colateral importante que a gente precisa lembrar de levar em consideração é que em pacientes deprimidos, o topiramato pode levar à ideação suicida. Então, a gente deve evitar o uso desse medicamento em pacientes que têm uma história de depressão, principalmente se não estiverem sendo tratados, tá? Outros efeitos aí do topiramato seriam... Outros efeitos possíveis do topiramato seriam o maior risco de formação de cálculo renal, de litíase renal, principalmente se o paciente já tem histórico de cálculo renal, a possibilidade de causar uma miopia aguda, então alguns pacientes se queixam dessa alteração da acuidade visual, e glaucoma de ângulo fechado, tá? Sendo que o glaucoma de ângulo fechado, ele é inclusive uma contraindicação para o uso do topiramato. Se o paciente já tem esse histórico, ele não pode fazer uso do topiramato. De uma maneira geral, eu tenho uma ótima experiência com o topiramato. A grande maioria dos pacientes, quando a gente avisa sobre os efeitos colaterais, orienta, explica que vai incomodar no começo, mas que depois melhora, eles conseguem tolerar bem, né? Conseguem passar por essa fase de adaptação com mais tranquilidade, e depois a gente vai fazendo o aumento da dose de uma forma progressiva, devagar, de forma que o organismo do paciente tenha tempo de se adaptar, e os resultados são muito bons. A maioria dos pacientes ficam muito bem com o uso do topiramato. Então, ele, de uma forma geral, ele tem uma avaliação positiva, tá, gente? Isso é minha opinião, mas os estudos todos mostram realmente essa eficácia dele, tá? Com essa melhora que eu comentei, até 75% de melhora, é uma melhora muito grande, muito significativa,
principalmente para aqueles pacientes que sofrem com enxaqueca crônica, né, que é aquela dor que acontece mais do que 15 dias por mês. Então, vale a pena conversar com o seu médico, sim, vale a pena considerar a possibilidade de usar o topiramato caso ele seja indicado para o seu caso, né, e perder um pouquinho desse medo aí, de falar que ele é um anticonvulsivante, né, um antiepilético, que vai viciar. O topiramato, ele é uma medicação controlada, ele só vende com receita via dupla, mas ele não é da classe dos faixa preta que a gente fala, né? Então, não tem esse risco de vício, de depois nunca mais conseguir ficar sem a medicação. O tempo de uso seria aí no mínimo de 6 meses, tá? A partir de 6 meses vai depender caso a caso e vai ser decidido junto com o seu médico. Mas tem pacientes que precisam usar por bastante tempo, porque quando tentam retirar a medicação, realmente voltam a ter dor bastante frequente. Mas não necessariamente você vai ter que usar a medicação para o resto da vida. Muitos pacientes fazem o tratamento de 6 meses, 1 ano, 2 anos, depois a gente consegue suspender e esses pacientes ficam muito bem, alguns anos aí livres da dor e sem a necessidade de uso contínuo do remédio. Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para tirar aí algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham perdido um pouco de medo de usar o topiramato com essas informações. Eu estou à disposição caso vocês queiram aí tirar mais alguma dúvida. E sempre conversem com o seu médico, perguntem para ele todas as dúvidas que você tem, que essa é a melhor forma de esclarecer todos os pontos nebulosos aí do tratamento da enxaqueca. Um abraço.